Outra informação importante para a qualidade do vinho é a safra. O que é a safra? A safra é o ano da colheita, então o ano que a uva foi colhida. E ela vai estar estampada no rótulo, tá? Então quando você vê aqui um número que significa o ano, tá? É referente ao ano da colheita. Nós vamos dividir em 3 etapas: as safras especiais, as safras de vinhos brancos e rosés e as safras para vinhos tintos. Quando a gente fala em safras especiais, a gente pode até usar a expressão vintage, que é como os produtores e os críticos se referem a essas safras especiais. E o que significa isso? Vamos lembrar que vinho é agricultura, né? Então, quando a gente planta e colhe as uvas, a gente depende de tempo, de condições climáticas. E existem anos em que dá tudo errado, em que chove quando não devia chover e tudo isso, então não são anos legais. Porém, existem aqueles anos que são considerados excepcionais, que é quando tudo dá muito certo. Chove quando tinha que chover, faz sol quando tinha que ter feito sol. E aí, os produtores, quando colhem as uvas, conseguem produzir vinhos muito especiais. E isso pode acontecer em várias regiões do mundo. No Douro, na Espanha, em várias regiões da Espanha, na Rioja, aqui no Brasil, na região de Champagne. Então, essas safras especiais ou os vintages são safras comemorativas e às vezes até, muitas vezes, elas são inclusive vendidas por preços mais altos, porque elas são realmente especiais. Isso é legal para você se informar e saber. Uma dica: quando você vê um rótulo de champanhe que tem uma data, significa que esse ano foi realmente especial e que essa safra foi um vintage. Então, por isso, ele tem essa safra colocada aqui. Normalmente, os champanhes e vinhos espumantes não vão ter o ano da colheita no rótulo. Para você se informar, existem tabelas de safras de várias regiões do mundo. Algumas até a gente tem lá na área VIP e você pode consultar para você saber se aquele ano foi realmente especial para o seu vinho. E o que você precisa saber sobre as safras dos vinhos brancos e vinhos rosés? Bom, aqui vai uma dica que é super importante. Os vinhos brancos, de maneira geral, e os rosés devem ser bebidos jovens. Quanto mais jovem, mais fresco, com mais frescor, a acidez vai estar melhor, os aromas vão estar mais preservados e o vinho vai cumprir aquele papel dele, que é trazer frescor, trazer leveza para as refeições. Então, tanto os brancos quanto os rosés, você deve ficar mais ou menos, prestar atenção no ano de produção e deve considerar, no máximo, uns 2 anos. A partir disso, ele já começa a perder qualidade. Então, quando a gente está falando de qualidade de vinho branco e rosé, a gente está buscando vinhos jovens. Bom, algumas exceções quando a gente está falando de vinhos brancos e rosés, vale lembrar. Por exemplo, se você tem um vinho branco que passou por barrica, ele vai ter outras qualidades, tá? O vinho branco. E, inclusive, uma delas é que ele pode envelhecer por mais tempo. Então, existem, inclusive, os grandes borgonhas, os grandes riojas brancos, que eles podem envelhecer por 10, por 20, às vezes até mais tempo, 20 anos, né? Então, você tem que prestar atenção nesse tipo de informação. Não é porque ele é branco que necessariamente todo vinho branco é só 2 anos. Então, existem os brancos barricados. Se for um branco barricado comercial, o que é um vinho comercial? Aqueles vinhos que não custam uma fortuna, mas que passaram por madeira, que são vinhos médios, né? Um preço médio, não é um absurdo. Então, esse tipo de vinho, eles podem durar 6 anos, às vezes até 8, dependendo da qualidade da uva. Então, coisas que são importantes, além da safra, né, é saber se aquela uva consegue envelhecer bem. Então, de novo, a safra vai ser importante, mas se você conseguir juntar essas 2 informações, mais importante ainda. E a mesma coisa acontece com os vinhos rosés. Existe, por exemplo, uma região no mundo chamada Tavel, que fica na Provence, onde os vinhos rosés têm capacidade de envelhecer bem. Então, você pode tomar vinhos com 6, 8 anos que vão estar perfeitos, que vão estar excelentes. Tá? Então, sempre que a gente está falando de vinho, a gente precisa lembrar que existe a regra e existem as exceções. E as safras dos vinhos tintos?
A safra dos vinhos tintos, ela é bem mais flexível. Enquanto nos vinhos brancos a gente procura vinhos jovens, nos vinhos tintos a gente quer que eles estejam um pouco mais envelhecidos. Por quê? O vinho tinto muito jovem vai provavelmente estar com muitos taninos, tá? Então é um vinho que vai ter muito tanino, que vai estar mais agressivo, mais nervoso, é um vinho mais potente. E conforme vai passando o tempo, conforme ele vai envelhecendo, ele vai ficando com os taninos mais macios, ele vai tendo, os aromas vão ficando mais complexos. Então é legal. O vinho tinto, ele pode ter 5, 6, dependendo da qualidade do vinho, até 10, 12 anos, que ele vai melhorando, ele vai ganhando complexidade enquanto ele está na garrafa, tá? E existem, sempre lembrando que existem aqueles vinhos que são os vinhos de guarda, que são vinhos produzidos já para serem consumidos depois de 10, de 12, de 20 anos. Eles precisam ficar guardados, porque quando eles estão guardados, eles estão melhorando. Eles continuam evoluindo, continuam amadurecendo, ganhando complexidade, ganhando mais aromas, amaciando seus taninos, e tudo isso vai trazendo mais qualidade para o vinho. Então, isso é sempre bom você estar atento e sempre lembrando, junto com a safra estão as uvas. Existem uvas que se prestam a envelhecer melhor e outras que não, que elas precisam ser consumidas mais rapidamente.